E neste momento vamos emanar os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, pedindo força, proteção e que possa iluminar os nossos caminhos, fortalecendo na nossa caminhada. Na noite de hoje, Mestre amado, te agradecemos por tudo que tem nos dado. Te peço força e proteção para os nossos irmãos necessitados do teu amor, pela luz esclarecedora do Evangelho, e que esta paz interior permaneça com todos nós. Que a tua misericórdia, amado Mestre, ilumine e proteja todos nós presentes, por aqueles que no momento ainda não conseguiram chegar, e pelo nosso irmão Agenor Vaz Neto, que fará a palestra da noite, no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde vem no item 14:15, perdão das ofensas. Que a paz seja uma constante na caminhada de todos nós. Por hoje, agora e sempre, assim seja. Assim seja. Então, nesse momento, passo a palavra para nosso irmão Agenor Vaz Neto. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Boa noite a todos. É muita felicidade, a gente pode dizer assim, está sendo premiado, né? Por que eu digo isso? Porque é a primeira vez que eu estou falando para essa casa doutrinária, através do convite do nosso irmão Adalberto, na qual, quando aí estava em Santo Amaro, fazia parte do CR2 e andávamos muito aí pelos nossos centros, principalmente na caravana. Mas é a primeira vez, mesmo online, é uma satisfação, né, de estar com vocês, de estar sendo convidado pela primeira vez. Então, toda primeira vez a gente fica entusiasmado a querer fazer tudo certo, para ver se chamam nas próximas oportunidades. Brincadeiras à parte, a gente sabe que somos semeadores da doutrina espírita, do Evangelho do Mestre Jesus. Tanto faz ser chamado uma vez como ficar esquecido, outras portas se abrirão e a gente tem que estar presente para falar do Evangelho. A gente vai falar do Evangelho do Mestre Jesus, lembrando Mateus 5, capítulo 5, versículo 5, quando ele diz assim: bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. E aí, lembrando ainda Mateus, a gente vê: bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Então, nós vamos falar de perdão. Perdão das ofensas, assim como o nosso irmão Adalberto se referiu, que é a nossa fala de hoje. Mas como é que a gente pode falar de perdão sem lembrar dessas recomendações que está no Evangelho, no capítulo 9? Bem-aventurados os brandos e os pacificadores. Boa noite. Boa noite. Porque o perdão, né? Jesus, quando aqui esteve, ele deixou essa marca para nós, através da brandura. A brandura e a pacificação fazia parte do seu testemunho quando aqui esteve. E a partir daí, ele criou uma lei, que a lei é do Mestre Jesus, e ele tem essa autoridade para nos dizer que a brandura, Jesus fez da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Ele condena, consequente, a violência, a cólera e até toda expressão descortês. Toda expressão descortês que alguém possa
usar para com seus semelhantes. Olhe bem que nós estamos fazendo uma introdução com o capítulo anterior. O capítulo anterior, a gente poderia dizer assim, tem nada a ver. Será? Será que não tem nada a ver? Quando a gente vai pegar o capítulo 10, e Jesus começa, bem-aventurados os misericordiosos, para ser misericordiosos, indulgentes, com as falhas alheias, a gente precisa ter, pelo menos, se ainda não adquirimos em nossa bagagem experiencial, a gente precisa aprender essas 5 virtudes. Porque se a gente não aprender a moderação, a brandura, ser pacífico, ser moderado, ser indulgente, como é que a gente vai perdoar? E aí a gente vê, procurando saber o que seria perdão. Que ideia, para que eu preciso perdoar? Esse perdão é ter uma visão religiosa, esse perdão, que tipo de ideia Jesus passa esse perdão? Qual a ideia que a gente tem sobre perdoar? A gente pode dizer assim, é coisa difícil, viu? Quando a gente abre o Evangelho, a gente acha que todo o conteúdo do Evangelho é difícil. Porque se a gente vai falar de amor, é difícil. Se a gente vai falar que precisamos amar o nosso inimigo, eita, que dificuldade. Se a gente vai falar que vai perdoar, ainda não estou pronto. É assim que a gente se refere. Não estou pronto. O que seria perdoar? Há vários conceitos. Se a gente pegar aqui na literatura espírita, nós vamos encontrar vários conceitos. O próprio Divaldo, ele nos diz que perdoar não significa esquecer, mas sim não querer revidar. E por que a gente se ofende? Observe que Pedro faz uma pergunta, e uma pergunta milenar. Senhor, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Jesus responde, 7 vezes, 7 vezes, 70 vezes. Dá um nocaute em Pedro. Pedro, aquele homem rude, aquele homem que também, das suas trajetórias, como cada um de nós, já também cometeu ofensas ao outro. E observe que Pedro se preocupou em receber, se acha no direito de perdoar seu irmão que peca contra ele. 7 vezes era o suficiente, mas disso é impossível. Aí vem Jesus e diz que faz essa multiplicação que dá 490 vezes. E a gente observa que essas 490 vezes do perdão fará com que a gente faça uma ressignificação na nossa vida. Que a gente faça um autoburilamento, um autoconhecimento e ver que esses agravos, essas ofensas, se nós não formos o causador. Mas a gente se preocupa, olha como é o nosso ego, a gente se preocupa a ofensa que vem de lá para cá. Aí a gente se propõe, o Espiritismo, que é uma concessão de 70 vezes 7, que a gente tem de oportunidade. Mas a gente não olha dessa forma. A gente não olha dessa forma, por quê? Porque a nossa maneira de ver o mundo, de ver o outro,
É uma maneira muito egoísta. Quando a gente atinge o outro em palavras, palavras machucam. Palavras são energia. Você já imaginou quando a gente está num momento que não quer conversa com ninguém e vem aquele irmão brincalhão que todas as vezes brincava conosco e naquele dia nós não estamos bem, nós repelimos. Nós vamos ser com ele indulgente, intolerante. Por quê? Por que a gente fez isso? Então, meus irmãos, nós precisamos entender o Evangelho que perdoar é um ato de libertação bilateral. Ninguém está atrelado ao outro se não quiser. Na doutrina espírita, o processo obsessivo que a gente tem como fundamental importância de se livrar. Mas como é que a gente pode se livrar dessa característica, dessas consequências? Modificando-se. Porque os espíritos, eles não estão a nos perseguir se a gente não der a ele a condição da perseguição. Então, no perdão, a gente pede na oração que Deus nos perdoe. E Deus tem mansuetude. Deus tem misericórdia. Deus é amor. Nós não temos nada disso ainda em relação a ele, mas nós já estamos na doutrina espírita e assim é que o irmão, deixa eu ver o nome dele aqui, Simeão, onde ele diz que se nós somos espíritas, sede. Nós como espírita já temos uma condição mais ou menos equivalente ao nosso grau de evolução, a perceber que naquele instante que nós estamos injuriando ou somos injuriados, que nós somos violentos ou somos violentados, e se nós somos violentados ou injuriados como espírita, não é como um bom espírita, não é como um espírita perfeito. Porque se a gente ficar esperando essa possibilidade que irá surgir, nós estamos nos atrasando. O espírita, quando tem uma consciência, uma maturação psicológica, como diz Joana de Ângeles, ele já começa a vislumbrar a sua vida de forma diferente. E o perdão e a paciência e a moderação vai surgir paulatinamente em nossas vidas. Eu digo sempre que eu aprendi ouvindo por pessoas mais experientes do que eu, de conhecimento, e que quando nós pedimos paciência a Deus, ele manda um irmãozinho chatinho, que vem nos tentar tirar do sério. Porque a paciência não é dada de bandeja, agraciada, porque você é espírito. A paciência é dada pelo um testemunho de alguém que não comunga com suas ideias e vem tentar te irritar se você tiver esse germe ainda atuante em sua vida. Então, pedir paciência a Deus é pedir um adversário. É pedir um irmão que venha lhe tentar tirar do sério. O irmão Simeão,
Ele diz assim, ele diz assim, quando Pedro pede esse perdão 7 vezes. E aí Jesus diz a Pedro aqui no Evangelho: perdoarás, Pedro, mas ilimitadamente. Perdoarás cada ofensa, tantas vezes quanto ela te for feita. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao ataque dos maus procedimentos e às injúrias. Serás brando e humilde de coração, sem medir a sua mansuetude, fará, enfim, o que deseja que o Pai Celestial faça por ti. Ora, que recomendação, ora, que recado Jesus disse a Pedro. E a história de Pedro, a gente sabe que era um homem duro, apesar de que Jesus não pegou nenhum letrado, nenhum doutorado, nenhum mestrado, nenhum no sinédrio doutor da lei. Jesus escolheu as pessoas mais difíceis para que o seu ensinamento tivesse êxito com esses corações duros. Porque se ele pegasse pessoas como o Paulo, era o Saulo da época, e outros do Senado, aquelas pessoas instruídas, que isso era um pouco, não teria sentido. Ele teria que dar um exemplo para dobrar aquele orgulho, aquela presunção daqueles homens rudes que não tinha 2 tempos com ele. Sim, sim, não, não. Então, todas as vezes que a criatura, que o indivíduo esquece de si mesmo, olha que situação Jesus nos coloca. O outro tem muito mais importância do que nós no sentido de, eu quero dizer assim, no sentido de absorvê-lo e ajudá-lo. Quando eu digo nós já temos um pouco de conhecimento e o outro não tem. Um exemplo que a gente encontra sempre nesse mundo conturbado, nesse mundo apressado, nesse mundo que ninguém tem tempo para ninguém mais, esse mundo que a gente não senta mais na porta para conversar, nesse mundo que a família não se reúne no jantar, nem no almoço, nem naquele domingo maravilhoso, para fazer planos, para buscar reeducar os nossos filhos, ver as necessidades que cada um está precisando, porque nós estamos apressados e hoje nós estamos com um aparelho tecnológico, é um aparelho que dizem que o homem foi à Lua e não tinha esse aparelho que a gente carrega no bolso. E a gente não tem tempo. A gente não tem tempo para absorver as lições da espiritualidade. A gente não tem tempo para abrir o Evangelho e meditar nessas palavras belas de misericórdia e perdão das ofensas. Antigamente era dito que era olho por olho, dente por dente. Era a lei de talião. Mas na doutrina espírita a gente sabe que a gente não tem direito de fazer justiça com as próprias mãos, nem a nossa legislação humana permite isso. Vamos ver aqui mais uma passagem brilhante. Prestai, pois, ouvidos a essa resposta de Jesus, e como Pedro está falando com a gente, viu? Aplicai a vós mesmo. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos até do vosso amor. Dai que o Senhor vos restituirá. Perdoai, que o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos, que o Senhor vos elevará. Humilhai-vos, que o Senhor fará, vos assenteis à sua direita. Queridos irmãos, queridas irmãs, bonito, né? Essa palavra muito que ressoa nos nossos tímpanos.
Mas não sei se tem eco nos nossos sentimentos. Eu não sei se nós estamos preparados para perdoar aos nossos devedores. Porque o nosso ego, nosso egoísmo é muito forte. A nossa personalidade é muito forte. O nosso orgulho não permite que a gente se rebaixe. E quando a gente não pode revidar, porque o perdão é como disse Divaldo anteriormente que eu falei. O perdão não é esquecer as ofensas. Não tem como Jesus dizer assim, a gente não esqueça o que Adalberto fez a você. Não. Mas não revide. Não tenha ressentimentos. Não carregue mágoas. Porque isso que Jesus quer nos passar, não é que a gente seja um espírita religioso ou outras crenças que perdoe para não ir para o inferno. Perdoe para não ficar no umbral eternamente. Porque essa visão de inferno, de purgatório, de umbral, ficar eternamente nesses lugares obscuros, não seria a arte de Deus, não foi Deus que fez isso. Porque Deus é misericórdia, que o capítulo está nos dizendo. Se Ele é misericórdia e Ele é amor, Ele não pode, Ele não deve, Ele não irá nos punir eternamente. Nós, que somos os seres imperfeitos, não colocamos o nosso filho de castigo, ou não reprimimos nossos filhos por muito, muito tempo. Sempre a gente alivia a barra daquele castigo e depois a corrigenda. Imagine Deus. Imagine Deus. Ide, Simeão. Estou recolhendo aqui, que é muito importante. Ide, meus bem-amados, estudai e comentai essas palavras que vos dirijo, da parte daquele que do alto dos esplendores celestes vos tem sempre sob as suas vistas e prossegue com amor na tarefa ingrata que deu começo a 18 séculos. Há 18 séculos, no tempo do livro do Evangelho ser escrito. Hoje a gente sabe que são mais de 2020 séculos. Jesus veio trazer esta mensagem, principalmente incluindo a mensagem do amor, incluindo a mensagem do perdão, porque o mérito do perdão, como disse Simeão, é proporcionado à gravidade do mal. Recebemos as ofensas para configurar, para que a gente possa ter uma ideia. E a gente pegar numa balança, aquela balança que a gente botava 1 quilo de farinha e um peso do outro lado, a gente bota a injúria de um lado e tem que preencher a quantidade de injúria, vai ser a quantidade de perdão. Então, perdão é uma forma ilimitada para se distanciar, é para se libertar. Quando a gente não perdoa o outro, fisicamente, a gente não se quer nem ver, passo a distância, de boca eu perdoei, mas se ele tomar uma queda ali eu vou dar bastante risada, se acontecer alguma coisa com ele eu vou dizer bem pouco, viu? É aqui que você paga, não paga em outro lugar, e a gente vibra na mesma sintonia da injúria, da violência do outro. Melhoramos em nada, não fizemos nada, não perdoamos nada. E aí, quando a gente não perdoa de consciência, de coração limpo, de brandura, pacificadores, misericordiosos, o que é que acontece? Acontece que a gente vê na literatura espírita, nos romances de Filomeno de Miranda, situações de mais de 1000 anos, a pessoa presa a outro energeticamente. É por isso que ele diz, a libertação tem que ser bilateral.
Tem um caso interessante na revista Espírita, em que duas pessoas entraram em confronto, né, através de injúria, através de ofensa. E essa pessoa que fez tudo, causou toda essa situação, desencarnou. E a outra que ficou encarnada, todas as noites e todas as manhãs orava por esse espírito. E esse espírito se comunicou na sociedade parisiense, satisfeito com essa atitude, porque o perdão é atitude. Você tem que ter uma atitude, boa ou ruim. Isso é problema de cada pessoa. Então, uma atitude dessa, de orar pelo outro, mesmo sendo inimigo, se libertou. Mesmo que o de lá não tivesse perdoado, o de cá não seria atingido. Porque o próprio escudo de proteção, que é a oração, fez com que esta criatura estivesse, como o irmão Simeão está dizendo aqui, invulnerável. Não seria atacada por nada. Porque quem age no bem, quem age fazendo certo, não tem medo de nada. É que nem uma frase de caminhão que a gente viaja muito por aí e vê: se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, o mérito do perdão, repetiu o que o irmão Simeão disse, o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal. Nenhum merecimento tereis em relevar os agravos dos vossos irmãos, desde que não passasse por simples arranhões. Outra coisa que a gente precisa fazer, como ele diz aqui, qual é o merecimento que teríamos se a gente não relevar? Qual o merecimento que nós teríamos se a gente não perdoar? Às vezes é um arranhão, gente. E a gente carrega, é um direito que o outro tem, pela antipatia de outras vidas, não gostar da pessoa pela sua atitude, pela sua risada, pelo seu modo de falar. Então, cada um absorve o outro conforme é. E outras vezes não tem culpa do modo como nós somos. Por quê? Porque a gente está carregando de muitas e muitas existências irritações, ressentimento, mágoa. O resultado de tudo isso, como diz Dr. Andrei, médico homeopata, é um câncer de mama. Quando não se perdoa e as mágoas ficam nesse plexo cardíaco, o resultado é doença. E quando Jesus diz perdoe, porque vai ser bom para você. Porque se você perdoar as ofensas, você sabe abaixar, na gíria popular, a bola do outro. Mas se o outro é agressivo e você vai na agressividade, potencializará o outro porque ele é mais forte. Ele gosta da situação, como diz Bocão, é do bafafá. E você já não é, você só entrou e vai se dar mal. Esquecei, ele chama olvidai, mas esquecei o mal que vos hajam feito, e não pensei senão numa coisa, no bem que podeis fazer. É aquela história de dar a face. Poxa, eu tomo tapa na minha face, vou dar outra. Eu sou muito homem. Vou parecer para o outro covarde. Não. Aí a gente começa as adrenalinas funcionar, os nossos hormônios começam o impulso, as emoções de raiva, de ódio. Porque a gente ainda carrega esse sentimento. A gente carrega essas emoções. E essas emoções de raiva, ela é muito instantânea, ela é automática. Ela não temos tempo de impulso das emoções de fazer um raciocínio.
ela vem do inconsciente. Aquilo que a gente ainda carrega de muita valia, só basta ter o motivo. Às vezes tem pessoas que estão matando outros. O que é que você olhou para mim? O senhor está tão injuriado, está tão pé da vida. A pessoa olhou, o que é que você está olhando para mim? Aí a agressividade. E nas grandes metrópoles a gente vê isso, essas violências, porque ainda está fazendo parte do contexto desse nosso irmão. Então, a gente precisa estar atento a isso. Ele aí disse, para encerrar Simão e tentar um recorte do apóstolo Paulo. Simão diz assim para nós: cuidai, portanto, de os expungir de todo sentimento de rancor. Cuidai, portanto, de os expungir de todo sentimento de rancor. Ele diz que a gente precisa eliminar, a gente precisa desaparecer esse sentimento de rancor, porque não vai fazer mal ao outro. O Rossandro sempre conversa, que é o psicólogo, diz que é a mesma coisa da gente comprar um veneno, tomar o veneno e querer que o outro morra. É a mágoa, é o ressentimento, é o rancor. Então o irmão Simão está dizendo aqui, expungir todo o sentimento de rancor. A raiva pode ser até uma emoção natural. Todo mundo tem raiva. Todo mundo tem raiva. Agora, todo mundo tem uma raiva e deixa ela passar. É como Kardec diz no Livro dos Espíritos, a paixão. A paixão é muito boa. A partir do momento que você controla, é um corcel. Ele dá uma ideia de um corcel. O corcel a gente sabe que é um cavalo, mas precisamos estar com a rédea na mão. E para estar com a rédea na mão da raiva, para que não fique magoado, ressentido, a gente precisa ter um autocontrole. A gente precisa saber o que é e como somos. Quando surge esse momento de... A gente sabe que as batidas cardíacas, a gente sabe que o nosso plexo solar, ele modifica totalmente. Nos dá um momento desconfortável. É só prestar atenção. Todas as vezes que a gente se irrita, a gente se sente mal. A gente vai minando as nossas energias psíquicas, porque ela bole com o físico e vai bulir com o espiritual. E vai deixar nódoa, marca no nosso corpo espiritual. E ele aí diz, feliz, pois daquele que pode todas as noites adormecer dizendo, nada tenho contra o meu próximo. Que beleza, né? Já pensou que no dia que a gente chegar, isso é um treinamento. Quando Jesus disse a Pedro que 7 vezes, 70 vezes perdoando, é um treinamento para que a gente possa adquirir esse perfil de homens e mulheres invulneráveis. Esse homens e mulheres que estar aqui para servir a seu próximo, não está aqui para contenda com o seu próximo. Principalmente nós espíritas. Não somos a excelência no espiritismo, mas somos somos peças principais dentro da doutrina espírita, que as ferramentas que os outros nos dão são ferramentas que nos promovem a nossa evolução. Que a partir do momento que a gente vê o outro atuando errado, nós não temos a obrigação de atuar errado. A nossa obrigação é de atuar certo, de acordo com a nossa interpretação. Porque todos nós não temos como justificar no mundo espiritual perante a um juiz que eu não sabia. Todos nós sabemos, porque a lei de Deus está em nossas consciências. Então, não temos desculpa.
Perdoar os amigos, isso aqui é Paulo o apóstolo. Vamos ver se a gente consegue chegar lá. Perdoar os inimigos é pedir perdão para si próprio. Quando eu estou perdoando, quando nós vamos perdoar, quando nós estamos em condições de perdoar um inimigo, nós estamos perdoando a nós. Por quê? Porque nós estamos nos libertando. Nós estamos livres dessas algemas que a gente colocou em um pulso nosso e no pulso do inimigo. Perdoar os amigos é dar-lhe uma prova de amizade. Tem amigos e amigos. Aquele amigo que ele quer se referir, a gente conhece como chamado amigo da onça, que faz cada uma conosco e a gente se aborrece. Que o primeiro impacto, o primeiro impulso, o impulso a gente sabe que ele é instintivo. Ele vem à tona para a gente controlar conscientemente. Mas quando a gente não controla, ele toma asas, ele voa. Ele vai ser agressivo, se o espírito for agressivo. Ele vai ser violento, se o espírito for violento. Ele vai fazer, naquele momento, mesmo que não seja, mas será. Porque naquele momento, 1 minuto, 1 segundo, qualquer um de nós, se não tiver um controle, um autocontrole, pode ser qualquer um de nós um homicida. E depois vai se arrepender. Então, antes que se arrependa, é preferível que esteja atento, vigilante, consciente de que nós somos melhores do que o que estão nos dando. Perdoar as ofensas é mostrar que é melhor do que o que era. Eu digo a vocês, eu particularmente, que há 20 anos atrás, antes de conhecer o Espiritismo, eu não tinha essa visão, essa percepção. Mas hoje, eu me esforço o máximo, porque eu sei que hoje, depois de 20 anos, eu estou melhor do que o que eu era. E vocês, eu tenho certeza, se fizer um retrospecto na vida de vocês, vocês perceberão que estão melhores do que há alguns anos atrás. Principalmente quando viu alguma palestra espírita, quando viu algo interessante que a doutrina espírita nos oferece, a gente tem consciência de que melhorou. Aí vem Paulo e diz aqui, sem dúvida, o vosso adversário do mal em se mostrar excessivamente suscetível, razão demais para ser indulgente e para não vos tornar merecedor da invectiva que lhe lançaste. Ora, gente, tem gente que se ofende por besteira. Nosso adversário é suscetível. Por quê? Porque ele é melindroso. Isso a gente vê na casa espírita. Melindres. A suscetibilidade, a facilidade em se ofender. Se a gente disser, olha, agendou sua palestra horrorosa. Foi o melhor que eu pude lhe dar, meu irmão, minha irmã. Então, se eu vou me ofender, vou discutir pelo seu gosto, pela sua opinião, eu sou uma pessoa suscetível, sou uma pessoa melindrosa. E isso a gente não pode permitir na nossa vida mais. Admitamos que em dada circunstância fosse realmente ofendido. Vamos admitir que a gente foi ofendido. Isso é Paulo nos dizendo. Quem dirá que não envenenaste as coisas por meio de represálias e que não fizeste degenerar sem querela grave o que houvera podido cair facilmente no esquecimento? Entenderam? Vou repetir. Admitamos que, isso é Paulo o apóstolo dizendo, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 15. Admitamos que, em dada circunstância, em cada situação, tem situações e situações, fosse realmente ofendido. Ó, eu fui ofendido. Quem dirá que não envenenaste, não provoquei? Será que eu não fui antipático naquele momento? Será que eu não incitei a pessoa? Como é que ela pode estar uma pessoa doente, uma pessoa frágil, uma pessoa
que não tem um equilíbrio normal, não foi eu o culpado, por meio de represália, e que não fizesse degenerar-se em querela grave, né, essas discussões sem sentido, e houvera podido cair facilmente no esquecimento. Às vezes a gente recebe a bomba, pronto, o que foi que o Evangelho, foi que Simeão disse? Se você está melhor do que era antes, esqueça, faça diferente. O perdão é fazer diferente. O perdão não é esquecer a falta, como o próprio também Divaldo diz. O perdão não é que você já deixa, ficou aquela nódoa que está difícil de sair. Somos seres humanos. Mas o perdão, quando ele é feito de coração, ele não tem revide. Ele não quer dizer que nós vamos deletar o que foi feito. O Paulo está dizendo aqui, vamos ver se essa situação foi ocasionada por você. Você fez uma piadinha subliminar, que a pessoa entendeu, mas os demais, poxa, ele não fez nada demais. Fulana fez dessa grossura com ele. Será que ele não fez? Ou os demais não perceberam? Paulo está dizendo isso. Então vamos impedir isso, gente. Nós espírita, nós na casa espírita, nós no nosso dia a dia, a nossa conduta como espírita. Pega aquele livrinho de André Luiz, Conduta Espírita, na rua, no centro espírita, em casa. Em casa. Para que exercício melhor do que ser espírita em casa? Na rua é fácil. Ser espírita é em casa. Porque em casa nós temos pessoas difíceis, adversários de ontem que estão aqui na nossa família. Paulo diz aqui, há porém duas maneiras bem diferentes de perdoar. O perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitas pessoas dizem com referência ao adversário, eu lhe perdoo, mas interiormente alegram-se com o mal que lhe advém. Aquilo que eu falei anteriormente. Será esse perdão, segundo o Evangelho? Eu te perdoo. Pronto. Adalberto, eu te perdoo pelo que você me fez. Esse é o perdão do Evangelho? Não. Esse não é o perdão do Evangelho. Porque o perdão verdadeiro, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. Esse, o único que vos será levado em conta, visto que Deus não se satisfaz com as aparências. Perceberam que Paulo está nos dizendo? Perdão não pode ser da boca. Perdão, ele não pode ser levado em conta, né? E está toda hora relembrando. Olha, Adalberto, você se lembra aquilo que você fez comigo? Olha, Adalberto, você se lembra? Todas as vezes que tiver uma querelazinha, eu vou ficar passando na cara de Adalberto o que ele fez comigo. Esse véu, segundo Paulo, não deve ser levantado mais. Deixa passar. E Paulo nos diz aqui, o esquecimento completo e absoluto das ofensas é peculiar às grandes almas. Quando eu li e estudando, dentro da oportunidade que a Adalberto e a Casa Espírita me ofereceu para trabalhar essa noite, o primeiro beneficiado somos nós que temos que estudar e abre a comporta do nosso entendimento daquilo que a gente já vem lendo no Evangelho. O meu Evangelho é todo riscadinho. Mas tem tanta coisa que passa despercebida que, quando a gente está fazendo um trabalho dessa envergadura, que a gente desperta. Aí eu fiz uma pergunta a mim mesmo. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é peculiar a grandes almas. Aí a gente pode ter um significado de assim, como eu ainda não sou essa grande alma, né? Eu não sou essa grande alma, então eu não vou me preocupar agora, essa encarnação, com essa situação. Porque você está dizendo é para grande alma, ainda sou uma alminha pequena. Não. Ele diz que o rancor é sempre sinal de baixeza e de inferioridade. Aí ele bota a gente na situação, na gangorra. Se eu não sou superior, uma alma superior, eu também não quero ser uma alma inferior, baixa. Perceberam?
A gente nunca quer ser inferior. Aí é que começam, às vezes, as querelas. Porque a gente nunca quer ser inferior a nada. Nesse mundo de disputa, de competição, a gente quer ser o melhor palestrante, quer ser o melhor dirigente doutrinário, a gente é o melhor dirigente disso, o melhor daquilo, e não somos nada disso. Porque sozinho nós não vamos fazer nada. Ou a gente tem um relacionamento amoroso dentro da casa espírita, dentro da casa familiar, dentro dos amigos, dentro do trabalho, ou não seremos nada. Porque o QI hoje não é tão importante. Hoje, o que é importante nas grandes empresas é o que é emoção. Como você se relaciona com o outro. O outro é importante no processo social. Se você não se relacionar bem com o outro, você pode ter um excelente currículo. A empresa vai lhe tirar do quadro. Ela quer conjunto. Ela quer uma equipe. Ela quer homens de bem, que pelo menos valoriza ali dentro uma proposta dinâmica de troca de ideias. É quando a gente estuda o livro, faz uma reunião de estudo, ali não tem professor e não tem aluno. Ali tem mentes pensantes. Aqui na doutrina espírita é bom por isso, que ela nos permite pensar, nos permite dizer que não entendeu e que não aceita dessa forma, dessa ou dessa, mas a gente vai chegar a uma conclusão. Então, como Paulo diz, que a baixeza, o rancor, a gente cria um rancor sobre alguém, algo, a gente se abaixa, a gente adoece e a gente não quer. Não esqueçam que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. Fizemos um resumo dessa proposta dessa noite que nos foi oferecida. Espero que a gente possa avançar. Espero que a gente, com essa noite do Evangelho, que todas as noites a gente faz a nossa leitura, a gente avança. Mas só avança aquele que acolhe. Só avança aquele que produz. Só avança aquele que faz a sua parte. E como o próprio Evangelho diz, faz a tua parte que o céu te ajudará. Então, qual é a nossa parte disso tudo? Para que a gente avance, a gente tem que acolher os nossos irmãos menos experientes e os auxiliar. No adversário, com tanta ofensa de um lado, e a gente vai transbordar a mesma cesta com perdão, amor, acolhimento fraterno, sem falar para ele que ele está errado nas suas posições, só mostrando o oposto. Porque quando você vai falar para alguém que ele está errado, ele nunca está errado. É seu ponto de vista em relação dele. Então a gente não está aqui para dizer que o outro está errado. A gente está aqui para acolher os nossos irmãos menos experientes e auxiliá-los. Essa é a função. Por isso que Jesus disse aos seus discípulos, aos seus apóstolos: tomai conta das minhas ovelhas. Então, ele não disse que brigue. Ele não disse que entre em contendas. Ele disse que ofereça outra face, que é a face do bem. Já que um oferece o mal, vamos oferecer o bem. Ainda não estou pronto para oferecer o bem. Está sim. Está porque você tem coisas boas, você tem potencialidade. Você é filho, você é filha de Deus. Então você tem capacidade para dar o melhor ao outro.
melhor do que o outro está lhe dando. Então, o outro está lhe dando, você sabe que é que ele está lhe dando e você não gosta. Se ele está lhe dando um prato de porcaria, você não vai dar 2 pratos de porcaria. Você vai dar 2 de coisas boas para ele. Ele vai se chocar. Então é isso. Relembrando para nós encerrarmos, para ficar muito contundente em nossa mente, lembrar Mateus 18, 21. Senhor, até quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim, para que eu lhe perdoe? Será até 7 vezes? E Jesus respondeu, não te digo que até 7 vezes, Pedro, mas 70 vezes 7 vezes. Mateus 18, 21. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, o perdão em silêncio é força irresistível. É só aplicada. Que Jesus nos abençoe e fortaleça a nossa caminhada. Porque do alto só virá auxílio para aquele que está se esforçando, para aquele que está trabalhando, para aquele que está auxiliando, para aquele que sabe acolher, para aquele que sabe renovar suas atitudes, aquele que sabe perceber seus sentimentos, aquele que sabe perceber suas emoções, recebe auxílio, porque já está com a comporta aberta de entendimento. Já estamos amadurecidos dentro de uma consciência, como diz Joana Diante, pronta para receber as informações. Que Deus nos ilumine, fortaleça a nossa fé e que a gente possa, a partir de agora, não receber as ofensas que serão enviadas para nós, porque eles não sabem o que estão fazendo. Muito obrigado. Muita paz, muito bem. E falar do perdão é uma coisa muito complexa, de muito entendimento. E só com o amor de Jesus, que nós hoje estamos procurando entender. Porque até antes de conhecer a doutrina, observava que o amor era uma coisa aqui da terra. E, na verdade, o amor de Jesus não pertence no sentido terreno, mas no sentido espiritual. Que ele próprio nos diz, nos chama a atenção de que a felicidade não é deste mundo, mas é daqui que começa a felicidade. E para sermos felizes, é exatamente a gente buscar, através do Evangelho, esse entendimento das ofensas e saber como perdoar. Cada um no seu grau, cada um tem a sua maneira de perdoar, e é como bem você falou. Não só 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, que quer dizer infinitamente. Quanto mais receber ofensa, mais perdão deve dar. Porque o beneficiado é aquele que dá o perdão àquele que nos ofendeu. Deus te abençoe, te proteja, mas acredito que tem mais pessoas aí querendo fazer perguntas, tirar dúvidas, ou até fazer alguma colocação a respeito das ofensas do perdão. Muita paz. Está aberto. Assim seja, meu irmão. Muito obrigado. Alguém que queira aproveitar, acrescentar, perguntar, e se eu não souber responder, fico devendo, né? Mas eu acho que é bom a gente ter essa oportunidade sobre esse tema, que é muito abrangente, né? É um tema que é um grande desafio. A gente sabe que perdoar ainda é um grande desafio para todos nós, né? Às vezes nas menores coisas. Então, perdoar é um grande desafio, porque a gente precisa aprender a controlar essa raiva que a gente carrega. Meu irmão Alberto, fique à vontade.
Boa noite, meus irmãos. Muita paz. Obrigado, Também. Agenor, pelas suas informações, meu amigo. O Agenor, a gente tem aprendido com Jesus que o perdão, ele é o remédio para a cura dos nossos males. Ó, embora as pessoas que nos causaram algum tipo de sofrimento e dor, às vezes nós aumentamos muito essas mágoas, esses ressentimentos. E eles ficam guardados dentro da gente, não é isso? Quando a gente não perdoa. E isso a gente pode trazer tanto de outras vidas quanto dessas, né? Então a gente tem que aprender a fazer esse exercício do perdão. Como é que a gente deve fazer para poder ir diluindo, né, essas marcas que foram originadas, né, pelos nossos irmãos em nós e que às vezes a gente até aumentou, a gente deu, né, um nível de ressentimento e dor. Como a gente faz para poder ir trabalhando essas marcas negativas em nós? Andrei tem um livro muito, muito bom, chamado Cura e Autocura. E ele diz que a mágoa é ácido, corrói por dentro, adoecendo. Todo mundo sabe, sem precisar dizer, porque sente. Quando sentimos a mágoa, a gente sente, como eu disse anteriormente, corroendo no nosso plexo solar e no coronário, é onde mais atinge essas emoções negativas. E as pessoas precisam, como ele diz, ter uma decisão. Não adianta carregar esta mágoa, porque um veneno vai consumir o organismo. E tomar uma decisão. Qual é a decisão? Decidir-se pela paz, decidir pela mansuetude, decidir pela misericórdia. Essa é o elixir, o melhor remédio. Quem tem que decidir é o magoado. Com atitude, que atitude precisa tomar? De concretizar sem atos para ser validado. O perdão não cai do céu. Necessita de trabalho e necessita de esforço, segundo o doutor Andrei está dizendo. E o processo do perdão, fruto do tempo. A gente tem que dar tempo para se diluir esse processo que a gente carrega por muito tempo. Não sei se lhe ajudei, meu irmão. Acho que é o nível que quer também falar alguma coisa. Boa noite. Boa noite, minha querida eterna presidente. Estou encontrando, tá vendo? Um grande prazer. Boa noite a todos, irmãos. Agenor, eu gostaria de saber, geralmente, né? Geralmente e praticamente todos os dias, nós estamos pedindo perdão a Deus. E como nós vamos saber que Ele perdoou? Ele usa de alguma condição? Como é feito esse perdão? Vamos lembrar que a doutrina espírita tem um processo que Jesus disse a Nicodemo: você precisa nascer de novo. O perdão de Deus é dar sempre a oportunidade da corrigenda. Então, a reencarnação é um processo de nos perdoar pela uma falha de momento. Porque se Deus não perdoasse através da sua lei, dando oportunidade da correção, nós estaríamos, como dizem as religiões co-irmãs, no inferno eterno. Então, se nós temos a oportunidade de corrigir, esse é o perdão divino. É a oportunidade de seguir o caminho do bem. No dia que a gente amadurecer a consciência e o senso moral, nós vamos ver que esse perdão de Deus é decorrente das nossas faltas
que foram graves nas existências anteriores ou atuais, mas que sempre tem o arrependimento para a correção. Não sei se eu lhe agradei com a resposta. E mais um pouco, quando tem a passagem também do Evangelho, onde ele diz, quando for fazer tua oferenda no altar, primeiro vai reconciliar com aquele que tem a contenda, para depois fazer a oferenda. Então, todos nós pedimos perdão a Deus, mas primeiro para que esse perdão, não é que ele não vai consentir o perdão, ele perdoa todos nós, mas a gente precisa estar limpo, como você mesmo, Agenor, falou. O coração deve estar limpo para que esse perdão a gente possa saber dar esse perdão. Porque enquanto estivermos naquela contenda com o nosso irmão, não vamos encontrar o perdão, porque precisa de nós. O perdão a gente tem que se auto-perdoar. Porque Deus não ofende a ninguém. É só amor. Então, isso aqui... Não, e outra coisa, Adalberto. Outra coisa interessante que você me fez lembrar. Deus não se ofende. Não é que Deus ofende ninguém. Deus não se ofende. Se Deus não se ofende com as criaturas, ele sabe de antemão o que é que eu vou fazer daqui a 10 minutos. Então, ele sabe o que é que eu vou fazer em relação ao outro. Então, ele não se ofende. Ele estabeleceu uma lei. Ele apenas dá a oportunidade. Esse perdão, quando Jesus diz, Pai, perdoa que ele não sabe o que faz, é porque está dando oportunidade, através da lei da reencarnação, nosso burilamento. Ele não deixa a gente no estaleiro. Você errou, Agenor, vai ficar no umbral, porque eu sou espírita, eu vou ficar no umbral o tempo todo. Outra religião vai ficar no inferno. Mas como nós somos espíritas, você errou, vai ficar no umbral, acabou. Aí ele deixaria de ser Deus, né? Porque cadê a misericórdia? Cadê o amor? Mas como ele não se ofende, ele dá de novo um recomeço e novos corpos para novas lições, novas oportunidades, indeterminado. Não tem limite para essa correção para Deus conosco. Isso aí. Mais alguém? Boa noite, meus irmãos. Então, estava aqui pensando com Boa noite. Né? O que me conforta é saber que vocês estão há 20 ou 10 anos no Espiritismo, né? E vocês, queira Deus que vocês tenham esse olhar, né? Perdão. Porque é uma das virtudes mais difíceis que eu acho, né? A pessoa está com uma pedra na gente, a gente vai lá e fala, uma flor. Não, a gente pega a mesma pedra e tenta acertar. Ou então a gente pega um tijolo e tenta acertar. Mas eu acredito que, né, a doutrina está aí, né, para nos tornar melhor. E hoje, quem a Agenor fala, olhando para trás, eu não sei, 20, 30 ou 5, 2 anos, né, a gente vê que a gente melhorou. Mas ainda a gente está muito longe desse perdão, né, que Deus quer de nós. Porque muitas vezes o perdão nós temos que dar primeiramente a nós mesmos. E depois nós, às vezes, temos que perdoar uma pessoa que nós amamos de todo o coração. E aí a gente, por um motivo, se desentendeu. Aí o que acontece? O amor adoeceu. O amor adoeceu, ele vira um ódio. Aí eu pergunto para você, Agenor. E aí? Como é que a gente faz? Quando o amor vira ódio, no caso, né, que a pessoa pensa e fala, não tem perdão para mim. Isso aí, o que fez para mim não tem perdão. E aí? Às vezes ele até pode conhecer a doutrina, mas teoria é uma coisa, prática é outra. E às vezes, mesmo nós espíritas, nos momentos, nós não sabemos usar o perdão.
e muitas vezes não sabemos usar para nós próprios. É isso. Ok, disse. Muito bem. É interessante que quando a diz o seguinte, eu acho que você prestou atenção quando eu disse que é um desafio muito grande no nível de entendimento que nós estamos na doutrina espírita. 30 anos, 20 anos na doutrina espírita não qualifica-nos a um expoente da doutrina espírita. Certo? Mas a gente percebe que nós estamos melhores do que antes. Boa noite, Rosiane. Isso é fato. Seja bem-vinda. Isso é fato. Então é o seguinte, quando você diz que nos atiça uma pedra, alguns tempos atrás a gente faria isso. Hoje não é, pode até que a gente faça. Eu acabei de dizer que nós somos envolvidos pelos impulsos. O impulso é uma coisa automática. O impulso é inconsciente. Eu posso até revidar. Eu posso estar falando de perdão aqui, amanhã dizer, Agenor revidou. Posso, mas não devo. Por que não devo? Porque o conhecimento que eu tenho, que o irmão Simão disse, é espírita, sede-o em qualquer circunstância. Então, esse ódio que você se refere, é a manifestação dos nossos sentimentos primários. Quando a gente tem raiva, é fato. Uma raiva é natural, todo ser humano tem raiva. Mas quando a gente deixa que essa raiva seja um domínio, que a raiva é uma paixão, como Kardec eu falei, a gente não tem domínio sobre essa raiva vai virar em agressividade, em violência, em ódio, em mágoa. A gente quer a desforra, porque a gente só quer ver o lado nosso. Só quem tem razão somos nós. O outro não tem razão nenhuma, porque ele foi mais violento, ele foi agressivo. A gente não foi, a gente só frisou, só pirraçou, só chateou e recebeu a pedrada. Vamos analisar assim. Então, essa pedrada vai fazer com que a gente crie um ódio. E esse ódio é natural, é instintivo, tá? É primitivo esse sentimento. Agora, como é que ele vai se apresentar, esse ódio? A gente tem que se conhecer como é que esse sentimento, essa emoção contida, por disse impulso. Você tem que depois saber e direcionar e gerenciar. É fácil, teoricamente? Parece que sim. Mas como você colocou muito bem, na prática não é fácil. Então, qual foi o motivo que levou alguém a odiar alguém? Ninguém odeia ninguém a troco de nada. Dizendo que amava tanto, principalmente uma traição. Vamos dizer assim, uma traição. Uma traição que você via que era aquele amor terrível, depois virou ódio. Que ninguém suporta ser passado para trás. Então, esse é um dos motivos de odiar alguém. Então, ódio se desperta pela humilhação. Quantas vezes a gente humilha as pessoas e é humilhado? E é despertada essa humilhação, e essa humilhação faz com que a gente sofra. A gente desperta esse ódio através, como eu disse, da traição, do afeto. Então, quando nós somos ofendidos, despertamos o ódio. Aí, a gente não está dizendo que é fácil. A gente está dizendo que é possível. Nós temos possibilidade porque temos o amor dentro do coração. Como filho de Deus, a gente, que eu disse aqui, tem que ter decisão, como eu falei, Alberto, e tem que ter atitude. Então, a decisão e a atitude é a de cada um. Independente de ser espírita, ser católico, ser de onde for. Ele é um ser humano que buliu com as suas emoções e que também, como espírita, ainda não trabalhou. Não quer dizer que o espírita seja melhor do que o outro. Seres humanos são todos iguais a partir do momento que tem equilíbrio. E quando eu falei da balança, a mesma quantidade de peso que tem o ódio, a gente tem que dar o quê? Perdão. Aí vai ter o equilíbrio. Vai ter o equilíbrio. Fora disso, há um desequilíbrio. Pois não, minha irmã, fique à vontade.
Darcy. Oi, gente, boa noite. Olha, uma determinada vez, eu estava na cidade de Castro Alves, foi num sábado, muita gente na rua, aí ia passando uma senhora dirigindo um carro, aí parou, eu estava na calçada assim, ela parou, olhou para mim assim, nunca vi essa senhora em lugar nenhum, assim, pelo menos nessa encarnação agora, ela só virou para mim assim, me perdoa? A senhora me perdoa? Eu fiquei assim, sem entender o porquê daquela pergunta, que eu não conhecia essa senhora. E até hoje eu não entendi. Eu só respondi para ela assim, em nome de Deus, de todo o meu coração, está perdoado. Mas o quê? Como? De onde? Eu não sei. A senhora não conhece ela, mas ela talvez lhe conheça, né? A senhora Não pode não ter sei. lembrança se foi nessa. A senhora pode ter lembrança isso de muito tempo, né? Não sei. A gente precisa averiguar se foi de carro, ou pode ter sido coisas anteriores, ou pode ter sido um engano, ela comparou a senhora, reconheceu outra pessoa, talvez, não sei. Aí é caso de ter averiguado diversas. Certo. Ô, gente, parabéns, sua Genô, e todos vocês. Deus que os Então, abençoe. Tanta explicação tão lúcida, tão linda. muito obrigado. Mais alguém? Tem mais alguns minutos aí. Alguém? Olha, gente, aproveita, viu? E se Aí, eu não souber, a Adalberto tá aí, né, Dona mas é Darcy, que o perdão é uma coisa Roberto. o perdão é uma coisa fantástica. E como a dona Darcy disse, falou jogar um tijolo, a gente sabe muito bem que quando a gente começa, principalmente na doutrina, a gente joga um tijolo, depois que vai estudando, joga meio tijolo, depois que vai estudando a metade do meio tijolo, até a gente não achar mais nada para jogar. Aí termina jogando uma flor para o nosso ofensor. Isso é que é importante. É preferível, se a gente não tem condições para dar, né? Não tem condições para dar nada, como você enfatizou, é preferível que a gente silencie. No final da nossa palestra, a gente falou o perdão é silêncio, né? Isso é muito importante. O silêncio, eu acho que dói mais do que se a gente discutir. Porque a gente está provando, né? Pode estar ali dentro em brasa, mas é preferível ser, como diz o Evangelho. Isso a gente está trabalhando em cima de uma teoria, não, dentro de uma possibilidade. Quando a gente está estudando o Evangelho, não é uma coisa teórica. A gente vai ter os deslizes porque a gente ainda não é superior, a gente sabe disso. Mas não é necessário que sejamos igual ao que não arrumou a pedrada. Ele arrumou, às vezes não pegou na gente, a gente se desviou. Por quê? Se eu não fui atingido, porque eu tenho que pegar a pedra e arrumar nele e quebrar a cabeça dele. Ele não quebrou a minha, ele só fez arrumar e teve uma pontaria ruim. Mas a minha pontaria pode ser melhor do que a dele. E eu vou danificá-lo ele, ou eu posso matá-lo. E aí? Fui pior do que ele, dentro da visão do Evangelho. Então, o que a gente precisa entender é que a gente tem que ter um autocontrole. É isso que a doutrina está querendo chegar. Ainda não temos. Se a gente tiver um autocontrole, né, a gente vai ter uma garantia. Porque quem dá esse autocontrole não é o outro só foi um instrumento, gente. A gente tem que entender isso. Então, ele como instrumento, ele foi próprio do seu impulso, como a gente pode também. Aí vamos pegar o tijolo e arrumar nele. Ficamos iguais. Não mudamos em nada. Que espírito é esse? Aí vai cobrar de nós espírita essa atitude, essa decisão. Ele não tem nada a ver, não é espírita, não é nada. Mas você, rapaz, é espírita. Como é que você fez um negócio desse? Como é que você quebra a cabeça do rapaz? Como é que você elege o rapaz? Você é espírita. E aí começa a ênfase. Então, gente, a gente precisa controlar as nossas emoções. É fácil?
A gente sabe que a psicologia nos ensina que não é fácil. Ninguém está aqui dando receita de facilidade. A gente está dando receita de possibilidade que o Evangelho diz. O Evangelho diz que é possível. É a mesma coisa da gente pegar, se você olhar um caroço de manga, você olha o caroço de manga, vai dizer aquilo o quê? O que é isso aqui? Um caroço de manga. Né? Mas o que é que tem naquele caroço de manga? Uma potencialidade de uma árvore que será uma mangueira no futuro. A gente não analisou dessa forma. Essa semana eu estava fazendo um exercício com meu neto, dizendo a ele aqui, o que é isso aqui que você está vendo? De uma folha de papel a ele. O que é que você está vendo aqui? Uma folha de papel em branco. Eu sei, é uma folha de papel em branco. Mas o que é que você mais está vendo aqui? E eu digo, você sabe por quê? Eu querendo chamar a atenção dele, que ele está direto no celular no jogo. Aí eu disse, o que é que essa folha? Ela tem muitas possibilidades e muito mais o que você está vendo. Você está vendo uma folha em branco. Mas você viu que é uma folha em branco que tem as suas listas horizontais e uma vertical vermelha. Para que é que serve? Para você escrever, para você colocar suas ideias ali naquele papel, seus pensamentos, viu? As suas queixas, o seu sucesso, os seus fracassos. Você pode escrever tudo aqui, nessa folha de papel em branco, e deixa de ser em branco. Então, é a ideia que a gente precisa ter sobre lá na frente. A gente não pode ficar só preso aqui agora. A gente tem que ter possibilidade lá na frente. Nós somos viajantes do universo. Nosso destino é a estação que está lá na frente, que chama-se o quê? Do progresso é o quê? Da perfeição. Não vamos ser imperfeitos o tempo todo. Olha aí o perdão de Deus. Não vai deixar a gente ser imperfeito o tempo todo, não, gente. Então, o que é a nossa parte? Qual é a parte que nos compete de tudo isso? Equilibrar as nossas emoções. Eu não sei, procure ajuda. Vá para o psicólogo. Vá para o psiquiatra. Vá para o terapeuta. Vá para o atendimento fraterno na casa espírita. Vá procurar alguém que lhe auxilie a que você bote para fora aquilo de bom que você tem. São Francisco de Assis fazia isso constantemente com as pessoas. Então, são próprios das nossas emoções e nossas paixões. Todos nós temos as nossas paixões, positivo, negativo, mas temos. Então, o que é que precisa disso? Santo Agostinho recomenda o quê? Controle sobre nós mesmos. Nós estamos aqui para controlar nós mesmos, não é para controlar o outro, não. O outro pode arrumar pedra. Chico Xavier é um exemplo. Você acha que Chico Xavier veio determinado para ser esse homem luminoso? Ele passou pelo que nós passamos. Como ser humano, nós temos nossas falhas. Mas corrigimos em tempo porque nós temos. Então, quando nós temos a doutrina dos espíritos, nós temos equilíbrio, nós temos condições de manter balanceada e saudável as nossas emoções em todas as esferas. É por isso que a doutrina espírita ela é boa. Quando a gente conhece com profundidade, estudando, participando, dialogando, nós vamos conhecer as diversas esferas e aonde a gente estiver, nós temos que ser um homem de bem. Não é um espírita. Porque tem homem de bem na Igreja Católica, tem homem de bem no Evangelho, tem homem de bem na Umbanda, tem homem de bem em qualquer situação, tem homem de bem. Não é só nós espíritas que somos, não. Então, a doutrina espírita não quer espírita na humanidade toda. Ela quer homem de bem, que sirva, que auxilie, que acolha a seu irmão menos necessitado. Não é dar roupa e agasalho só, não. Mas acolhimento, ensinamento, promoção, para que as pessoas sejam dignas e merecedoras desse afeto. De vocês todos. Vamos orar? Vamos orar agradecendo a Deus. Quem quiser fechar seus olhos em agradecimento a Deus, fique à vontade. Se não quiser também, tem decisão e tem vontade. E o nosso pensamento é que dá forma. A nossa vontade é que dá direção. E o nosso sentimento tem que ser bastante intenso, principalmente no amor.
E assim, Senhor Jesus, amigos espirituais, mentor desta casa maravilhosa que nos fez o convite do estudo, da preparação para o trabalho desta noite, onde eu falei para diversos ouvidos, mas o meu é que estava mais atento, o meu é que mais precisa dessas orientações. Eu preciso, Senhor, me corrigir dos erros de muitos e muitos tempos que andei ainda na obscuridade. Mas a doutrina dos Espíritos surgiu na minha vida no momento mais preciso, no momento em que eu estava realmente necessitando dessa claridade. E hoje, Senhor, faço o mais que eu posso, dentro das minhas condições de espírito inferior, levar a tua mensagem. Quem sabe que outrora eu complicava mais do que ajudava. E nesse instante, eu peço, Senhor, que ilumine a todas as mentes que esteve aqui presentes conosco. Ilumine o coração de todos aqui. Que ilumine esta mãe, se é a mãe, que neste momento nos pediu oração para seu filho. Senhor, que ele precise, ao deitar, alguém converse com ele, com esse espírito, porque quando ele estiver na vigília, fica difícil ele entender. Mãe, a senhora que está me ouvindo nesse instante, quando seu filho estiver no leito, sente ao seu lado e converse com ele. Aquilo que a senhora ouviu, que possa aprender, direcione a esse espírito que ele está lhe ouvindo. E Deus Todo-Poderoso há de lhe mostrar o caminho dessa libertação desse vício. Que Deus, na sua misericórdia e teu amor, todos nós possamos direcionar a uma mãe sofrida, a uma mãe amorosa, que quer ver seu filho liberto do vício que se encontra. Então vamos, meus irmãos e minhas irmãs, direcionar todos os nossos pensamentos nesta noite para esse espírito, para essa mãe, que há de ter, nesse momento, a luz do Evangelho no coração desse filho. Que plante a luz do Evangelho que irá despertar essa consciência. Ele é filho de Deus também e merece o nosso amor e o nosso respeito. Obrigado a todos. Obrigado, que a paz, a harmonia seja sempre, neste mundo ainda confuso, neste mundo ainda da pressa, do desamor. Mas tem muita gente atuando no bem. Mas como o bem é tímido, o bem não é ousado, fica na obscuridade, no esquecimento. Que a paz, o amor em todos vocês, nos lares de vocês, receba a bênção de Jesus e de Deus Todo-Poderoso. Muito obrigado.